descrição de cargos da tua empresa. Olha aqui, ó, mais uma vez falando sobre gestão empresarial, vamos falar hoje desse documento tão importante para as organizações, que é a descrição de cargos. Mas ó, peraí. Primeiro de tudo, se você não se inscreveu, não é possível, não, ó, vamos descrever aqui uma coisa importante para você. Se inscreva aqui no nosso canal para você, toda vez que tiver alguma novidade por aqui, o YouTube vai te lembrar disso, você vai ter acesso a informação importante sobre gestão empresarial. Então olha, tu clica aí para se inscrever, antes de qualquer coisa, e aí vamos para cá, vem para cá, ó. Descrição de cargos, documento extremamente importante, na minha opinião, um dos prioritários quando se fala em organização de processos, quando se fala em organização empresarial. Porque é lá na descrição de cargos que vai ter o detalhamento de todas as atividades que os funcionários precisam executar. Eu gosto até de comentar com os empresários que, olha só, não se deve cobrar nada do funcionário se antes você não explicou para ele como é que faz uma determinada atividade. Não adianta. Você vai cobrar de um funcionário, você vai pegar no pé do funcionário, às vezes até eu vejo algumas situações que os empresários até reclamam dos funcionários porque não fizeram isso ou aquilo ou deixaram alguma tarefa para fazer. Mas aí eu já chego perguntando, tem algum lugar, um documento formal que essa atividade era para ter sido feita? Não, então não cobrem. Entendem como é? Então olha só, descrição de cargos, detalhamento de todas as atividades, assim o funcionário vai realmente entender o que é que ele precisa fazer, quais são os principais objetivos do cargo dele, o que é que ele tem enquanto entrega. Então é extremamente importante isso, precisa ter aí um documento de descrição de cargos. Lá nesse documento a gente também pode colocar o detalhamento das funções, né? Quais são as funções exercidas. Às vezes pode ser que em um determinado setor tenha algumas atividades relativamente diferentes, né? E às vezes, principalmente em empresa pequena, um mesmo funcionário precisa fazer várias atividades, às vezes até várias funções. Eu não gosto muito não, mas às vezes é o que precisa, é o que tem que ser feito, porque a empresa é pequena, está crescendo, então às vezes há sim um acúmulo de funções, há um acúmulo de atividade, mas mesmo assim precisa estar lá na sua descrição de cargos. Outro item interessante é que com esse documento muito bem escrito, muito bem organizado, com todas as atividades muito bem organizadinhas, a gente consegue ter um alinhamento de expectativas, ou seja, a empresa explica para o funcionário o que o funcionário precisa executar, o que o funcionário precisa fazer. É nesse documento que a empresa diz quais são as exigências que ela precisa para aquela atividade. Então, isso quer dizer que o funcionário vai refletir sobre aquelas atividades, vai refletir se realmente tem aquele perfil ou não. Claro, isso deveria ter sido visto lá na seleção de cargos, mas a gente já fala sobre isso. Mas assim, chega um momento onde precisa esse alinhamento de expectativas. Precisa essa organização em relação ao que a empresa vai cobrar, o que a empresa está exigindo e o que o funcionário tem como referência quais as atividades ele precisa entregar. Isso é muito interessante, esse alinhamento de expectativas. Em alguns trabalhos de consultoria, nos quais não tinham aí a descrição de cargos, quando a gente fez a descrição de cargos, quando a gente entendeu quais eram as especificidades de cada cargo, a gente percebeu também que alguns funcionários não tinham o perfil ideal ou não tinham as habilidades muito bem desenvolvidas para exercer aquela função. Então olha que interessante. Aqui nesse documento de descrição de cargos a gente também consegue identificar quais são os gaps, quais são as faltas, o que a gente precisa também para desenvolver o funcionário ou até para mudar o funcionário de função, de atividade, porque de repente aquele cargo, aquela função não é compatível com o que o funcionário pode desenvolver. Então essa relação é muito interessante. Pode ser também, como já aconteceu em vários trabalhos de consultoria que a gente faz, que o próprio funcionário vai dizer,
de acordo com essa análise aí, eu não estou confortável para exercer essa atividade. Acontece. E aí a empresa pode se reorganizar, pode tentar fazer uma readequação em relação àquele funcionário. Mas tudo isso através desse documento de descrição de cargos que eu acho fundamental. Beleza? Em relação ao seu conteúdo, né? Vamos construir aí um documento específico de descrição de cargos. Então, basicamente falando, entre outras opções que podem estar contidas no documento de descrição de cargos, eu oriento como documento básico, né? O nome do cargo, claro, tem que dizer qual é o cargo, né? Dentro dessa descrição. Quais são as relações e interações que aquele cargo, aquela função tem com outras dentro da organização. Então é importante você colocar, se a pessoa é do financeiro, por exemplo, então analista financeiro, com quem que ele se relaciona? Com o diretor financeiro? Ele se relaciona com outro setor de faturamento? Então é interessante, porque também dá uma análise global da empresa, para tentar identificar quais são todas as relações que aquele cargo tem. Olha só. Outro item que aparece são as qualificações profissionais para aquele cargo. Quais são as qualificações que o funcionário precisa enquanto funcionário ideal, enquanto modelo ideal? Então a gente coloca as qualificações: ensino médio, ensino fundamental, quais são os cursos, qual é toda a questão de o que ele precisa saber fazer, né? Tem um curso específico? Se tiver, é bom colocar ali nas qualificações profissionais, porque isso vai orientando muito bem ali o funcionário e a empresa. Quais são os requisitos do cargo? Algumas situações a escolaridade, como eu acabei de citar, é um requisito. É algo que realmente precisa, é algo que se não tiver uma escolaridade, não tiver uma formação, não pode assumir um determinado cargo. Então tem que olhar isso. Muito importante também olhar as especificidades do órgão regulamentador das atividades. Então, assim, às vezes, para o requisito do cargo, você precisa de algum registro, você precisa estar em dia com algum dos conselhos, que de repente o conselho de classe. Então, assim, tem vários itenzinhos que precisam estar contidos ali nessa questão dos requisitos do cargo. Tudo bem? Eu gosto de incluir também o perfil comportamental. Então, assim, qual é o perfil ideal para aquela atividade, né? Qual é a habilidade específica que a pessoa precisa para exercer aquela atividade naquele cargo? Alguns cargos são mais analíticos, alguns cargos são mais voltados à comunicação, alguns cargos são mais estratégicos. Então, assim, dependendo das exigências que são necessárias para desenvolver as atividades, pode ser também que exista alguma coisa relacionada ao perfil comportamental. E olha só, eu já vi muitos casos que tivemos problemas entre esse alinhamento do perfil comportamental com o que realmente se espera do cargo. Então precisa ter aí o perfil comportamental para essa pessoa, para esse funcionário que vai exercer essa função. E aí, na descrição do documento, eu gosto também de colocar o detalhamento de todas as atribuições, todas. Então, assim, tudo que a pessoa vai fazer, claro, de acordo com as legislações, de acordo com os limites, por exemplo, ligados ao CBO. Então, assim, com toda essa análise feita, precisa, sim, ter todas as atividades listadas, todas as responsabilidades que o funcionário precisa exercer enquanto aquele cargo. Então olha só que legal, minha gente. Visto isso, que a gente tem um documento aí com vários itens, com várias necessidades para esse cargo, esse documento serve de parâmetro para vários itens. Então vamos falar um pouquinho sobre de que forma a gente vai integrar esse documento de descrição de cargos com outros itens da empresa. Um exemplo claro é que com a descrição de cargo muito bem organizada, você consegue fazer um processo seletivo muito mais assertivo, porque a empresa está dizendo exatamente o que é necessário para exercer aquela atividade. Com a descrição de cargos muito bem organizada, você consegue também fazer uma avaliação de desempenho também
mais otimizada, muito mais bem direcionada. Você consegue, de acordo com o que é exigido do cargo, alinhar as exigências que o funcionário precisa te entregar enquanto análise de desempenho. Então, olha só que interessante. Muito importante fazer toda a questão ligada à descrição de cargos. Esses documentos precisam ser feitos, revisados periodicamente pela organização e, claro, integrado a várias outras ações e vários outros documentos aí dentro da tua empresa. Beleza? Olha só, se você gostou do vídeo, claro, compartilhe com seus amigos, comente, deixe aqui suas experiências, suas observações enquanto descrição de cargo, se você já teve um estudo de caso aí. Como eu já disse, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante para nós. E claro, clica aí no sininho para receber todas as atualizações aqui do YouTube, beleza?